Olá, queridos, graça e paz sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal com mais um vídeo para abençoar a sua vida. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, dá o like e vamos mais uma vez aprender um pouco do Evangelho de Jesus. Todos nós conhecemos um texto bíblico que é um episódio em que Jesus convida os seus discípulos para entrar dentro de um barco e atravessar o mar. O mar que lá se refere não é necessariamente um mar, mas apenas um lago, chamado Lago da Galileia, certo? E nesse momento, quando Jesus chama os seus discípulos para entrar dentro do barco e atravessar, alguns textos vêm dizer que ele não só chama, ele também ordena, ele manda que os discípulos entrem dentro do barco. E ele diz, passemos para o outro lado, certo? O que eu quero falar aqui primeiro, acerca desse texto que nós já conhecemos, que é o texto quando a tempestade se levantou no meio daquele lago, e o barco em que os discípulos estavam dentro, e Jesus também estava, só que no momento Jesus estava dormindo. O barco parecia até que ia afundar quando a tempestade se levantou, as ventanias sopravam. O texto diz então que os discípulos o acordaram, dizendo, mestre, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo, ajuda-nos, salva-nos. E Jesus se levantou rapidamente e disse para os discípulos, homens de pouca fé, por que sois tão tímidos? Aí Jesus diz, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Imediatamente o mar, o vento se acalmou, veio uma grande bonança, e os discípulos diziam, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o texto não tem uma resposta. Eles fazem uma pergunta, que homem é este? E o texto não responde. Acaba o episódio. O que é que eu quero falar com você rapidamente aqui? A primeira coisa é, se Jesus mandou você entrar no barco e disse, vamos passar para o outro lado, fique calmo. Não tem tempestade, não tem mar agitado que vai impedir de você chegar do outro lado. Recebe logo esta palavra de início. Porque tem muitas pessoas que Deus faz uma promessa para ela, fala que ela vai chegar do outro lado, mas quando os mares começam a se agitar, quando os ventos começam a soprar, quando as circunstâncias adversas começam a se mover ao seu redor e parece que o barco vai afundar, elas pensam que realmente vão morrer. Agora escute isso, querido. Se Deus falou para você, está falado. Ele vela para cumprir a sua palavra. Jesus disse, nós vamos passar para o outro lado. Se Jesus disse que nós vamos passar para o outro lado, fica tranquilo, porque um novo tempo de Deus vai chegar para a sua vida, e não é esse mar agitado, e nem é este vento que está soprando que vai te impedir de chegar lá. Confia na promessa. A segunda coisa que eu quero aqui extrair desse texto, rapidamente aqui, para nossa edificação, é que quando Jesus acordou, acalmou o vento, acalmou o mar, falou com seus discípulos, por que duvidaste? Cadê a fé de vocês? O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos não é o que eu vejo e você vê muitas pessoas por aí pregar dizendo que Jesus estava querendo chamar a atenção dos discípulos para ele, dizendo, cadê a fé de vocês em mim? Não era isso que Jesus estava querendo dizer. O que Jesus está dizendo é, não precisava me acordar, vocês sozinhos poderiam mandar o vento se aquietar e o mar se acalmar. É isso que Jesus está dizendo. Homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? O que Jesus está querendo ensinar é o princípio do domínio que o homem perdeu lá no Gênesis. Lembra que o homem foi criado para dominar tudo aqui nesta terra? Quando diz que é tudo nessa terra, quer dizer que era para o mar, para os ventos, para a natureza, as árvores, os animais, todos eles nos obedecer. Só que o pecado nos impediu. O pecado, ele tornou este poder de domínio latente dentro de nós. Está dormindo dentro de mim e de você.
E Cristo é aquele, Jesus é o segundo Adão. Se o primeiro Adão que tinha esse domínio perdeu esse reinado, Cristo, o segundo Adão, porque Paulo chama Jesus de segundo Adão, ele restaura esse poder de domínio. Por isso que ele disse, eis que eu vos dou o poder. Certo? Então o que Jesus estava querendo fazer ali era chamar a atenção dos discípulos para dizer o seguinte: vai ter um momento que não é preciso vocês me acordarem para que o vento e o mar se acalmem. Vocês podem usar a fé de vocês para acalmar os ventos, para acalmar as águas agitadas. Então eu quero aproveitar daqui para te trazer uma outra lição dentro desse texto. Exerça o seu poder de domínio. Nós somos, a Escritura diz que nós somos reis e sacerdotes. O rei tem o poder de dominar. Exerça o seu poder de domínio. Tem horas que a gente precisa clamar a Deus, mas tem horas que Deus precisa falar, como disse para Moisés lá em frente ao Mar Vermelho. Lembra quando o povo estava clamando, inclusive Moisés? E Deus disse: por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim? Eu sou, lembra? Quando Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Moisés disse: como é o teu nome? Eu sou. Aí Jesus agora está perguntando para o discípulo: quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro diz: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então a resposta para essa pergunta aparece nos Evangelhos. Então está respondido, mas o que eu quero dizer é que, na verdade, quando os discípulos perguntaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A outra resposta seria: este é o tipo de homem que Deus deseja que se mova na terra. Ou este é o tipo de filho que Deus quer ter na terra. Nós temos uma tendência, quando falarmos de Jesus, imaginar que esses milagres, acalmar a tempestade, falar com as águas, falar com uma árvore, como Jesus falou para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Ou então falar com os peixes, exercer domínio sobre os peixes, como quando Pedro jogou as redes e Jesus disse: joga deste lado, e aí os peixes vieram, dominai sobre os peixes. E aí Jesus exerceu o poder de domínio sobre os peixes. A gente pensa que isso é porque Jesus é Jesus, o Filho de Deus. Aí a gente já tem uma tendência a criar uma separação entre nós e Ele. Mas você precisa entender que Jesus, embora Filho de Deus, Ele preferia se chamar de Filho do Homem.
Sabe por que Jesus preferia ser chamado de filho do homem? Para tentar mostrar que, embora filho de Deus, aqui na terra ele estava se movendo na plenitude de um homem, na plenitude de um humano. Jesus é o exemplo de humano perfeito. Sabia disso? Nós temos uma tendência a falar de humanidade e dizer, por exemplo, quando alguém é muito frio, calculista, insensível, sem amor, sem misericórdia, nós temos uma tendência a dizer, ele é muito humano. Só que nós estamos estragando o sentido da palavra humano. Quando nós dizemos que alguém insensível, frio, é muito humano, na verdade não é isso. Nós estamos desumanizando a humanidade, porque na verdade isso é desumano. Ser frio, calculista, perverso, sem amor, sem misericórdia, egoísta, não é ser humano. Jesus mostrou para nós qual é realmente, o que é realmente ser um humano na Terra. Depois a gente vai gravar um outro vídeo só sobre esse tema, mas o que eu quero extrair rapidamente, a essência aqui é o seguinte: Jesus é o tipo de humano que Deus quer ter na Terra, certo? E o texto diz lá em João capítulo 1, se Jesus é o Filho de Deus, lá em João capítulo 1 diz que todos os que creem e recebem o Filho, ganham também o poder de ser um filho de Deus na Terra, certo? Você pode, eu posso, aqui na Terra, ser este homem que fala com ventos e com águas agitadas. Este é o tipo de homem que Deus quer. Ele veio para a Terra como humano, ele agiu como humano, ele era humano para mostrar que é possível ser um humano como ele. Isso sim é ser um humano de verdade. Então, quando eles perguntaram que homem é este? Este é o tipo de homem, este é o tipo de humano que Deus quer na Terra. Seja você também este humano em Cristo. Seja este humano em Cristo que acalma os ventos, que acalma a agitação do mar, que fala com enfermidades e as enfermidades lhe obedecem, que fala com espíritos malignos e eles não ficam te questionando, eles obedecem e saem. Exerça poder e seja este tipo de humano que Deus quer na Terra. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilha se você gostou desse vídeo. Compartilha se ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal, curte aí e vamos a cada dia crescer na consciência do Evangelho, levando outros também a adquirir a consciência de Deus na Terra. Que Deus em Cristo te abençoe. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.